Opa, então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados. Meu nome é Eduardo Rocha, eu estou muito feliz de estar contigo aqui mais uma vez para a gente falar de ciência de dados, a profissão do século 21. E eu sei que está começando o ano de 2021 e você está empolgado com seus projetos aí, a flor da pele, você quer começar logo essa parada, quer entrar no mundo da ciência de dados, esse mundo tão promissor. Hoje em dia, todas as empresas, cara, todas as empresas, quando tem um cientista de dados, cara, ela consegue extrair insights, ela consegue extrair informações nunca antes pensadas ali dentro da empresa. Por quê? Porque o cientista de dados é aquele cara que vai trabalhar com os dados, extrair dos dados informações que não estão claras. Sabe por quê? Porque o cientista de dados tem um skill, mas muito importante, que não é um skill de domínio de todos os profissionais, que é o cara que é curioso, é o cara que ele tem conhecimento ali das ferramentas de manipulação de dados e consegue se conectar com qualquer tipo de dado, seja dados que estão em CSV, dados que estão em bancos de dados, dados que estão na web, enfim, o cientista de dados sabe pegar essas paradas todas aí e extrair informações, beleza? E é para isso que eu tô aqui, pra gente fazer uma parada hoje, que é a seguinte: nós vamos entender de vez o que é essa tal dessa curva ROC, o que é essa métrica AUC, tá bom? Vamos debulhar essa parada toda aí? Bora, olha só. Parada seguinte, nós temos uma métrica conhecida como AUC-ROC. Essa métrica é uma métrica de avaliação de máquinas preditivas. É uma métrica, galera, que é utilizada para a gente... Lembra da acurácia? A acurácia não é uma métrica que a gente utiliza também para avaliar se a máquina preditiva ela está acertando ou se a máquina preditiva está errando? A AUC é a mesma coisa. É uma métrica que vai avaliar. Então, você vai fazer todo o seu processo, pipeline da ciência de dados. Pega os dados, ou melhor, entende o problema de negócio, pega os dados ali, trabalha, cria a máquina preditiva, e para saber se a máquina preditiva é ok ou não é ok, você precisa de uma métrica, e aí você vai pegar uma métrica e vai avaliar. E aí, galera, que entra as peculiaridades. Dependendo do tipo de problema, dependendo do algoritmo que você está usando, do tipo de aprendizagem, se é supervisionada, não supervisionada, você vai precisar escolher uma métrica de avaliação. E tá aqui a AUC, que é mais uma métrica de avaliação. A gente já viu várias aqui. A gente já viu acurácia, F1, recall, confusion matrix. A gente já viu várias. E agora a gente vai ver mais uma, que é o AUC-ROC. É a área abaixo da curva ROC. Area under the curve. Que curve? Curva ROC, tá bom? Beleza? Então, só para deixar claro que é uma métrica para avaliação de processos de máquinas preditivas que estão resolvendo problemas de atividade supervisionada. Tudo bem? E especificamente nesse caso de hoje, eu vou explicar para você para um caso binário, tá bom? O caso é 0, é 1. O cara está doente ou não está doente? O cara vai entrar em inadimplência ou não vai entrar em inadimplência? Então nós vamos focar no caso binário para você entender como é que é essa parada da curva ROC, mas já fique sabendo que ele serve também para avaliar problemas de multiclasse também, tá bom? Mas hoje a gente só vai ver a aprendizagem supervisionada binária, tá bom? Bora para frente? O que a gente vai ver nessa aula hoje, Eduardo? Bem, nós vamos ver quais são os componentes da curva ROC para você entender como que é a curva ROC. Antes de mais nada, deixa eu apresentar para você, né? Deixa eu mostrar a curva ROC e depois eu vou mostrando os componentes para você, tá bom? Observe essa figura e veja essa figurinha, essa linhazinha azul sendo movida aqui, tá bom? Observe somente essa linha azul sendo movida. Essa linha azul bem aqui, tá bom? Você vai ver que ela vai ser movida para cá agora, ó. Ela vai ser trazida para cá, beleza? É essa linha azul. Essa linha azul é a curva ROC, tá bom? Como que é, o que essa curva ROC faz? A curva ROC é o seguinte, quando ela está exatamente aqui, ela não consegue fazer uma boa divisão das duas classes. Quando ela está exatamente aqui na quina, que nem está aqui, é o melhor resultado, é 100%, ela acerta tudo. Então, quando essa curvinha estiver aqui, ó, que nem chegou aqui agora o azulzinho, é porque ela consegue dividir direitinho o vermelhinho do azulzinho, tá vendo? Então, ó, ela tá voltando para cá agora, ó, agora ela vai voltar para cá. Então, ela vai vir aqui para o meio, e aí, ó, aqui no meio, ela não consegue diferir o que é um e o que é outra. Quando ela afasta para lá, que ela está
próximo de 1, isso aqui é 100%, tá bom? Quando ela está aqui próximo de 1, significa que ela está conseguindo dividir o azulzinho e vermelhinho. Beleza? Mandei logo a real no início, podia acabar a aula aqui, agora, nesse momento, que você já ia saber interpretar a curva ROC, beleza? E a métrica A ao C. Por quê? Porque é só isso, tá? Essa é a curva ROC. Essa é a curva ROC e o A ao C é a área abaixo dessa curva ROC, tá bom? Só que é lógico, eu vou te dar muito mais detalhes. Por quê? Porque aqui no Ciência dos Dados na prática é desse jeito. Eu quero sempre mostrar na prática como é que funciona essa parada toda, tá bom? Então bora pra frente. Isso é o que a gente vai ver na aula de hoje com muito mais detalhes. A curva ROC, ela tem alguns componentes, tá bom? Vou debulhar aqui alguns componentes. Olha só. Tá vendo que a curva ROC, ela tem um componente que é aqui esse componente da vertical, que é o TPR, e um componente na horizontal, que é o FPR. O que é TPR e o que é FPR, Eduardo? TPR é True Positive Rate, é a taxa de verdadeiro positivo, é quanto que o meu modelo está acertando ali dos casos de doença. Então pensa assim, tinha caso de doença, beleza? Minha máquina preditiva era para prever doença. Meu modelo acertou tudo, beleza? Ele teve um bom True Positive Rate, ou seja, ele está acertando os casos positivos, tá bom? E o FPR, então, o que é o FPR, Eduardo? É o False Positive Rate, que é a taxa de falso positivo. É aquele caso em que eu falei que era positivo, mas, cara, ele não era positivo, ele era negativo, tá bom? Então, eu falei que esse cara, assim, não, esse cara realmente está doente, ele está com câncer, mas, na verdade, ele não estava com câncer. Então, esse é o FPR. A curva ROC, ela é construída exatamente por meio desses dois carinhas aqui, que você já vai entender agora. Vou mostrar a fórmula ali, bem beabá, e já estou te explicando como é que é, para quando você ver a fórmula, você vai falar, agora eu entendi essa parada toda, beleza? Então, esses dois são os componentes da curva ROC. E o A, o C, é exatamente a área que está aqui abaixo dessa curva ROC aqui. Se essa área aqui for 100%, o A ao C é 100%, e aí a gente tem um modelo que acerta 100%, tá bom? Essa é a área abaixo da curva e essa é a curva. E essa curva, como é que você calcula ela? Por meio do TPR e do FPR. Na taxa de verdadeiro positivo, aquilo que o meu modelo acertou, o meu modelo, o cara estava doente e o cara acertou e o meu modelo previu que estava doente. Ou então, aquilo que é a taxa de falso positivo. Meu modelo chegou e falou, cara, o cara tá doente mesmo. E, na verdade, o cara não estava doente. Esses são os dois componentes. Eu vou te explicar mais dois componentes, por quê? Porque esses dois componentes, como você aprende um, você já vai aprender o outro. Eu poderia até parar por aqui, sabe por quê? Porque isso traz uma confusão na cabeça da galera que você não imagina. Por quê? Porque eu vou mostrar mais dois carinhas aqui, que é esse primeiro, que é o TPR, que é a taxa de verdadeiro positivo, que é quando o meu modelo acerta que o cara estava doente, ele é conhecido como sensibilidade. E aí, quando o meu modelo acerta aquele cara que não estava doente, esse negócio é conhecido como especificidade. E aí, a galera já começa ensinando, ó, vou ensinar para você especificidade e sensitividade. Só que, na hora de calcular a curva, você não vai olhar especificidade, você vai olhar exatamente a taxa de falso positivo, que, por coincidência ou não do destino, é 1 menos a especificidade. Só que isso confunde a cabeça da galera. Então, cara, como é que calcula a curva ROC? A curva ROC você tem aqui na vertical a taxa de verdadeiro positivo, na horizontal a taxa de falso positivo e Zé Fini, beleza? E acabou. É isso. Os outros dois é só complemento, mas aí você já sabe que esse complemento você aprende na Confusion Matrix, tá bom? Na Confusion Matrix você tem todo esse complemento. E aí você não confunde o que é o A ao C, como calcula o A ao C. Então, beleza. Cara, mandei ver e é isso aí. Aí, a partir de agora, a gente vai ver o que é a A ao C, que você já sabe, mas eu vou explicar como que funciona a A ao C. Aí a gente vai fazer na prática um caso aqui, como eu sempre trago para você, vamos resolver um probleminha de negócio aqui agora, tá bom? Então, só lembrando mais uma vez, aqui a gente tem como componente da curva ROC a taxa de verdadeiro positivo, a taxa de falso positivo aqui na horizontal e na vertical a taxa de verdadeiro positivo, True Positive Rate. Tá bom, galera? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Vermelhinho, tá acertando pouco. Amarelo, tá acertando mais ou menos. E o verdinho, cara, acertou tudo, tá aqui na quina. Beleza? O que é isso aqui? Ó? Só para ficar mais claro. Quando tá aqui, ó, o cara acertou todo mundo. Ele acertou 100% da galera que realmente estava doente. E
ele acertou, ele errou zero da galera que não estava doente. Ele errou zero. Aqui na taxa de falso positivo, não teve falso positivo. Então, por isso que a curva, quando está aqui nessa quininha, é 100%. E aí, o que acontece? A área abaixo desse negócio aqui, que é o A ou C, vai ser 100%. A área abaixo dessa curvinha que formou aqui, ó, vai ser 100%. Tá bom? Beleza? Deu para compreender, né? Então, muito massa. Agora, aqui é só para você masterizar os componentes da curva ROC, tudo bem? Bora masterizar os componentes da curva ROC. Então, olha só, eu vou trazer a Confusion Matrix, e aí a Confusion Matrix, quando eu estou falando de taxa de verdadeiro positivo e a taxa de falso positivo, são esses dois carinhas aqui. Olha só, eu tenho aqui, vou explicar aqui um pouquinho da Confusion Matrix, vou deixar um link aqui na descrição, ou melhor, aqui embaixo, no final dessa aula, eu já deixo o link da aula da Confusion Matrix. Então, quando você terminar esse script, lá no finalzinho, eu já deixei incorporado aqui o framezinho da aula de Confusion Matrix para você consolidar esse conteúdo, tá bom? Mas olha só, como que funciona essa parada aqui? Essa aqui é a Confusion Matrix e para a gente calcular os verdadeiro positivo, o TPR e o FPR, a gente usa aqui a nossa Confusion Matrix, tá bom? Então, ó, olha só. O que tem aqui? Nós temos um problema binário, não é? Um problema que ou o cara está doente ou o cara não está doente. A nossa máquina preditiva está prevendo isso. Quero acertar se o cara está doente ou quero acertar se o cara não está doente. Esse é o meu objetivo. Então, olha só. Aqui é a minha máquina preditiva. Olha aqui a minha máquina preditiva aqui, ó. Essa é a minha máquina preditiva. Minha máquina preditiva, ela acertou esses verdinhos aqui. Lembra da diagonal do bem que eu sempre falo? Então, tá aqui a diagonal do bem. Minha máquina preditiva, quando minha máquina preditiva chegou e falou assim, olha, esse cara está doente, ele realmente acertou aqui, ó. Por quê? Porque aqui é minha máquina e aqui ela é exatamente a realidade, é o gabarito. Beleza, galera? Nessa direção aqui é o gabarito e nessa direção aqui, ó, é a minha máquina preditiva. Tá bom? Então, ó, nessa direção aqui, ó, é a máquina. Vou fazer para cá para ficar bonito o vídeo para você. Ó. Nessa direção aqui, ó, é a minha máquina preditiva, é o que minha máquina preditiva previu. E nessa direção aqui é o que é a realidade, é o gabarito. Então, ó, minha máquina preditiva chegou, falou que era positivo e realmente era positivo. Isso é o que a gente chama de a taxa de verdadeiro positivo, TPR, True Positive Rate. Tá bom? Esse é o TPR. Vou até fazer aqui mais embaixo. Ó. Esse é o TPR. É a taxa de verdadeiro positivo. Tá bom? Tá bem aqui. Ó. É esse aqui dividido por esse total aqui. Ó. É isso aqui dividido por esse total aqui. Tá bom? Tudo que era positivo, que o meu modelo acertou, que a minha máquina preditiva acertou, e dividido pelo total. Ele era verdadeiro positivo e se tinha falso negativo, ele também vai entrar aqui no cálculo. Tudo bem? Agora, aqui, galera, é o seguinte. Olha só, vamos para a fórmula para a gente olhar, ó, a taxa de verdadeiro positivo. Vou deixar minimizar um pouquinho aqui, só para você visualizar a fórmula. O TPR está exatamente trazendo o TP, que é o que minha máquina acertou, dividido pelo que minha máquina acertou, mais a outra possibilidade ali, que foi o que a minha máquina errou, que no caso era positivo, tá bom? Então tá aqui, ó. Esse é o recall, é a sensitividade e é a taxa de verdadeiro positivo. Tudo bem? Então, esse carinha aqui, que é essa formulazinha bonitinha aqui, é a minha sensitividade, que é o meu TPR. E eu deixo bonitinho aqui logo para você ver que é o componente da curva ROC. TPR e FPR, tá bom? Então, olha lá, verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo e falso negativo. Esse é o TPR. Agora, a taxa de falso positivo é exatamente isso aqui, ó. Eu tenho aqui, vou mostrar aqui embaixo agora, ó. Eu tenho aqui, ó, o cara que era falso positivo, ou seja, minha máquina que está desse lado aqui, ó, ela falou assim, ó, ih, esse cara tá doente. Mas, na verdade, ele não estava doente. Ó, eu falei, é positivo. Mas, na verdade, aqui a máquina preditiva, aqui o gabarito, era negativo. Então, isso é a minha taxa de falso positivo. Sobre a taxa de falso positivo mais a taxa de falso negativo, que é para eu calcular, galera, esse pedacinho aqui. Ó. Eu quero saber quanto que o meu modelo disse que era falso positivo e, cara, não era falso positivo.
tá bom? Então, é assim que ele está calculando a taxa de falso positivo. Eduardo, eu vou precisar saber isso aqui decorado de cabeça? Claro que não, cara. Só quero te mostrar o beabá para quando sair lá o resultado, você não ficar rendido e falar assim, cara, tá bom porque tá 99% de A ou C. Não, você sabe em detalhes que o seu modelo estava acertando muito bem a quantidade de verdadeiros positivos e de falsos negativos também. E por aí vai, tá bom? Quero detalhe para você. Beleza, esse é a nossa taxa de falso positivo. Aí, em complemento, a especificidade, ela é exatamente a taxa de verdadeiro negativo, ou seja, aquilo que minha máquina preditiva falou, ó, é negativo. E realmente, cara, o gabarito está dizendo que era negativo, então eu acertei. Só que é sobre tudo, né? É sobre todos os negativos. Então, é a nossa especificidade, é aquilo que era negativo que o meu modelo acertou. Aquilo que era negativo que o meu modelo acertou. Beleza? Por decorrência, final, acabou, não tem mais nenhuma outra alternativa. A gente tem a taxa de falso negativo, que é o quê? É exatamente aquilo que era negativo e a minha máquina preditiva era positivo e a minha máquina preditiva chegou e falou: é negativo isso aqui, cara. O cara não tá com câncer, não. E aí, cara, putz, o cara tava com câncer. Esse aqui é um erro que, principalmente para a área da saúde, é o erro que deve ser evitado. Aqui, geralmente, é mais fácil você chegar e falar assim, cara, é muito melhor você acertar quando o cara tá doente do que você errar dizendo que o cara tá bom e o cara não tá bom. Por quê? Porque você pode estar postergando ali um tratamento e por aí vai, tá bom? Então, esse é exatamente esse caso. É o caso em que o cara tava doente e a máquina preditiva previu que não tava. Esse é a taxa de falso negativo. Tudo bem? Vencemos os 4, cara. Eu tenho certeza que você não vai esquecer nunca mais essa parada. E se você esquecer, o que você vai fazer? Vai pegar esse script bonitão aqui que eu vou deixar para você, você já sabe, na nossa comunidade no Telegram, que está na descrição desse vídeo, e você vai aprender e não vai errar nunca mais os conceitos aqui da nossa curva ROC. Tudo bem? Só para finalizar essa parte mais teórica, o que é a área abaixo da curva? Ela é exatamente esse pedacinho aqui, ó. A área abaixo da curva é exatamente esse pedaço aqui, ó. Essa é a área abaixo da curva. É isso aqui que a gente está medindo, ó. Esse pedação aqui. E qual é a curva? Está aqui, ó. A curva ROC está aqui em cima, ó. Esse azulzinho aqui é a curva ROC, que é 100%. Está aqui a nossa curva ROC, bonitona, acertando tudo, tá bom? Geralmente os modelos você vai ver assim, mais ou menos, o modelo não acerta 100%, mas você vai ver a curva ROC exatamente assim, mais ou menos, tá bom? Então, beleza, fechou. Essa é a nossa área abaixo da curva, fechou? Tá aqui o TPR, que é a taxa de verdadeiro positivo, e aqui a taxa de falso positivo, FPR, False Positive Rate, tá bom? Os caras colocam aqui 1 menos a especificidade, para ficar um pouquinho mais detalhado, mas você já sabe que é exatamente isso que compõe a curva ROC e a AUC é exatamente a área abaixo dessa parada. Tá bom? Beleza? Bora para frente? Então, cara, beleza. Agora, a partir de agora, você já sabe o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver um problema de negócio, tá bom? O pipeline da ciência de dados. Bora para frente? Olha só. Qual é o problema de negócio? Nosso problema de negócio vai ser calcular a A ou C, tá bom? Nós vamos fazer um cálculo aqui, uma simulação, é simples, mas só para você entender na prática como que a gente faz o cálculo do A ou C ROC, tá bom? Da área abaixo da curva ROC. Então, fonte de dados, cara, nós vamos aqui, ó, importar o datasets, que é um dataset chamado Make Classification. Na verdade, não é um dataset, é uma funcionalidade que você constrói uma massa de dados para você fazer aí um trabalho. A gente já vai fazer, eu já vou te mostrar como é que é essa parada. É interessante para você usar aí no seu dia a dia, caso você precise construir amostras de dados aí, tá bom? Então, vou importar o Make Classification para a gente fazer aí uma massa de dados para a tarefa de classificação. Você sabe que o AUC é uma métrica de atividade supervisionada para a gente resolver classe binária, nesse caso aqui, né? E vamos importar também o Train Test Split para a gente separar ali e fazer o treino e o teste, avaliar, construir o nosso AUC, tá bom? Então, executa essa célula. Beleza, executou. Pronto, entendemos o problema de negócio, conectamos aqui na nossa fonte de dados, agora bora pré-processar esses dados, beleza? Então, ó, para a gente pré-processar os dados, a gente vai usar o Make Classification e a gente vai pegar aqui, ó, 1000 amostras, 1000 registros, galera, 1000 registros
cuja classe é binária, vamos colocar aqui, ó, duas classes, e vamos colocar aqui, ó, 20 features, tá? Vamos colocar aqui 20 colunas ali, digamos assim. Imagina que você está resolvendo um problema de negócio que tem 20 variáveis, tá? Aqui 20 features, e vou colocar aqui uma métrica, uma semente aleatória 27, para você replicar o mesmo resultado que eu. Na mesma célula, já que a gente está fazendo, a gente está criando a massa de dados, a gente já vai, porque a gente está criando x e y aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora pegar o x e y e já jogar aqui dentro do train test split. Para quê? Para a gente criar ali os nossos dados de treino e os dados de teste, para a gente construir e avaliar a máquina preditiva. Vou utilizar 30% para testar e 70% para treinar. Deixa o random state igual ao final 7 aqui, que é o 27, para você também ter o mesmo resultado que eu. Vou executar, criamos a massa de dados, separamos xtrain, xtest, se você tiver em dúvida, foi muito rápido, x_train está aqui, você executa e aí você vai ver lá os dados de treino aqui, tá bom? Então, beleza. Agora, eu vou criar a máquina preditiva. Nós vamos usar duas máquinas preditivas, tá bom? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu quero mostrar a curva ROC dos dois, porque é para isso que serve a curva ROC. Dado que você olha ali uma curva ROC mais próxima do 1 aqui, mais desse lado para você, né? Dado que você olha a curva ROC mais próximozinha aqui dessa quina, significa que ela é melhor do que uma outra que está mais aqui embaixo, beleza? Então aquela que está mais aqui perto da quininha é o melhor. Você já vai ver na prática. Estou só antecipando, tá bom? Então olha só. Quais serão as máquinas preditivas que você vai construir, Eduardo? Nós vamos construir uma regressão logística e um KNN, que é o K-Neighbors Classify, é o KNN, tá bom? Então, nós vamos criar uma máquina preditiva, modelo 1, que é a logística, modelo 2, que é o KNN. Vou colocar aqui, ó, 4 vizinhos próximos aqui, é um parâmetro aleatório que eu estou colocando aqui, tá bom? Beleza, na mesma célula, a gente vai fazer o fit dos dois modelos, tá bom? Vamos fazer o fit dos dois modelos. E aí, galera, a gente vai trazer as probabilidades do modelo 1 e do modelo 2 passando os dados de teste. Aqui a gente está fazendo o cálculo das probabilidades com os dados de teste. Por quê? Porque com os dados das predições, a gente consegue fazer o cálculo da curva ROC, beleza? Então, executa essa célula, criou as duas máquinas preditivas. E agora, o que a gente faz depois que a gente cria a máquina preditiva, Eduardo? A gente avalia. E a gente vai avaliar com o quê? Exatamente com o A ou C. Nós vamos olhar qual é o valor do A ou C. Só que antes, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você, eu vou fazer o cálculo da curva ROC com os parâmetros da curva ROC para que você possa visualizar essa curva ROC também. Vou printar aqui com o Matplotlib, tá bom? Então, essa primeira parte, o que eu vou fazer aqui na avaliação? Eu vou importar o ROC Curve, que é a curva ROC, que está no pacote Metrics também, do Scikit-Learn. E aí a gente vai calcular aqui os valores, calcular ali os componentes da curva ROC. FPR, que é a taxa de falso positivo, a taxa de verdadeiro positivo. Está aqui dentro com o quê? Com os dados de teste aqui, e aqui é o resultado da nossa máquina preditiva, tá bom? Dado que a gente faz dado que a gente calcula esses valores, tanto para o modelo 1 quanto para o modelo 2, a gente consegue fazer o print dela aqui no Matplotlib, tá bom? Então, ó, vou fazer o cálculo, e agora vou mostrar para você aqui no Matplotlib. Essa célula abaixo, o que a gente está fazendo? A gente vai utilizar o Matplotlib para a gente printar de laranja o resultado da curva ROC da logística, de verde o resultado da curva ROC do KNN, para a gente depois olhar o A ou C e ver qual vai ser o melhor A ou C, para a gente verificar qual é o melhor modelo, dado essa métrica A ou C ROC, tá bom? Então, ó, quando a gente executa a célula, ele calcula para a gente e tá lá. O que a gente tem aqui? A curva ROC bonitinha da logística e do KNN. Então, veja aqui, ó, que a curva ROC da regressão logística, que é esse laranjinho aqui, esse amarelinho, está mais para laranja do que para amarelo, né? Ele está mais próximo dessa quininha aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, o laranja, ele certamente é um modelo que discrimina melhor as duas classes, ou seja, ela classifica melhor as duas classes, o 0 e 1, se o cara está doente ou se não está, se o cara vai entrar em inadimplência ou se não vai. Então, a logística que bateu o KNN, que é esse tracejadinho verde aqui, ó. Tá vendo? Se tivesse um outro tracejadinho aqui também, Eduardo, esse verde não, esse vermelhinho aqui, ele seria inferior ao KNN e à logística? Seria. Quanto mais para cá, pior. Beleza? Então, o nosso laranjinha aqui é a logística,
acabou de vencer aqui. Ele vai ser, bateu o KNN. Ele vai ser o algoritmo utilizado para construir a máquina preditiva, tá bom? Beleza, Eduardo. E onde é que está o AUC, a área under the curve? Está aqui embaixo. Ó. Nós vamos utilizar agora o ROC AUC score para calcular exatamente o AUC dos dois, tá bom? Executa a célula e está lá o resultado do AUC. Então, ó, o AUC score da logística, da regressão logística, do RL, e o AUC score do nosso KNN. Beleza? Que massa! Conseguiu entender direitinho? Então, só para a gente finalizar essa parada e para você não esquecer, esse é o objetivo da nossa curva ROC. Tá vendo esse pontinho verde aqui? Ó? O nosso objetivo é fazer com que a curva ROC fique o máximo possível aqui para que a gente consiga uma métrica A ou C, uma área abaixo dessa curva ROC, mais próximo de 100%, porque esse é o resultado ideal para nossas máquinas preditivas. Quanto mais alta a nossa curva ROC, mais ela consegue discriminar as duas classes. Nesse caso, como exemplo aqui, ó, tem duas classes. Uma é grupo de controle e o outro é autismo, tudo bem? Então, ó, quanto mais para baixo, menos ela discrimina. Quanto mais para cima, mais ela separa. Tá vendo? Ela está descendo, ela não consegue diferir qual que é o controle e qual que é o autismo. Quando ela está lá em cima, ela finalmente consegue discriminar quem é controle e quem não é autismo. Obviamente, ela está fazendo com que o resultado da máquina preditiva seja melhor. Entendeu aí o comportamento do AUC? Entendeu o comportamento agora da curva ROC? Entendeu os componentes para você calcular a curva ROC? Já sabe exatamente a partir de agora, quando perguntarem para você o que é a curva ROC, você já sabe de cor aí, já está na ponta da língua. E, cara, eu vou finalizando por aqui, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Verdadeiramente eu espero que as minhas aulas estejam ajudando você a se tornar um cientista de dados, porque esse é o meu objetivo. Beleza? Cara, que massa que você chegou até aqui, mas não vá, espere, eu quero te mostrar um negócio. Nós estamos entrando na semana de aquecimento da Maratona da Ciência de Dados 2.0. Nessas duas próximas semanas, que vai do dia 11 até o dia 22, todos esses dias, às 16h07, ou seja, 4 horas e 7 minutos da tarde, para você não esquecer, 16h07, de 11 a 22, a gente vai ter live diária falando sobre atalhos e obstáculos na sua jornada até você se tornar um cientista de dados. Eu digo isso porque diariamente eu recebo e-mails da galera perguntando: Eduardo, como que eu faço para me tornar um cientista de dados? Que ferramenta que eu tenho que usar? O que eu tenho que aprender? Eu tenho que fazer pós-graduação? Eu tenho que fazer doutorado? Cara, eu vou responder essas paradas tudo aí para você durante essas 2 semanas que a gente vai fazer ali, que eu tô chamando carinhosamente de semana de aquecimento. Por quê? Porque na terceira semana nós vamos entrar na Maratona da Ciência de Dados 2.0. É a Maratona 2.0. Na primeira maratona, a gente criamos um sistema de classificação de risco massa, muito massa. Muita gente participou, teve até prêmios e já vou fazendo antecipação aqui, quem sabe tem prêmios na próxima também. Eu convido você a participar da Maratona 2.0 também. O que você precisa fazer? Na descrição desse vídeo tem os links e tem lá o link Maratona 2.0. É só você clicar. Na verdade, deixa eu mostrar logo, tá aqui os links. Você clica no link, tá aqui, ó, Maratona da Ciência de Dados 2.0. Beleza? E vai lá e se inscreve. Por quê? Porque essa maratona vai ser surreal. Estou preparando um conteúdo também massa para você colocar aí debaixo do braço. Mais um projeto fantástico aí para o seu portfólio, beleza? Então, cara, é tudo um processo, tudo bem? Como eu sempre falo, tem o pipeline da ciência de dados e é tudo um processo. Isso que a gente vai fazer a partir de amanhã, essas lives diárias às 16h07 e a Maratona da Ciência de Dados, que vai acontecer na semana do dia 25, é tudo um processo para te mostrar o caminho passo a passo para você não ter mais dúvidas de como se tornar um cientista de dados, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, amanhã, 16h07, estaremos juntos. Um forte abraço e a gente se vê no próximo Dicas e Truques de Ciência de Dados, ou nesse caso, amanhã, às 16h07. Um forte abraço, tchau, tchau. Então essa é a nossa curva ROC. Curva ROC. Curva ROC.